Olá, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui para falar sobre a entrada do Sol no signo de Aquário, que acontece hoje às 11h54 da manhã. Hoje, dia 20 de fevereiro, tá? De 2020. Não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo. E eu quero aproveitar para falar sobre essa entrada do Sol nos signos, né? Por exemplo, o Sol ele vai entrar em Aquário hoje e ele vai ficar até a madrugada do dia 19 de fevereiro no signo de Aquário. Então, no dia 19 de fevereiro, a 1h56 da manhã, ele entra em Peixes, né? Então, o Sol no seu mapa é o que define o seu signo. Então, quando a pessoa fala, eu sou de Virgem, eu sou de Libra, sou de Escorpião, significa que ela tem o Sol nesse signo. E a entrada do Sol num determinado signo varia de ano para ano. Então, esse ano de 2020, por exemplo, o Sol entra em Peixes na madrugada do dia 19. Mas nos últimos 2 anos, ele entrou já no dia 18 no signo de Peixes, né? Então é importante você saber disso, porque nessas revistas, né, ou mesmo alguns sites na internet, então tem lá, normalmente é assim, para você saber que signo que você é, se você nasceu entre o dia 20 de tal até o 21 de tal. Só que isso varia, né? Então, tem ano que o Sol muda no dia 20, normalmente é entre dia 20 e 23, é o mais comum, tá? Mas, como eu acabei de relatar, os últimos 2 anos só entrou em Peixes no dia 18. Esse ano já no dia 19. Então, existe essa variação entre o dia 18 e eu já vi o Sol fazer a mudança também no 24. É raro, mas eu já vi também. Então, se você nasceu entre o dia 18 e o dia 24 de qualquer que seja o mês, é importante que você verifique nesses sites gratuitos que tem na internet, por exemplo, o astro.com, o Personare, são sites que fazem, entra lá, coloca os seus dados, o horário, porque você vê, depende do horário. Então, se uma pessoa vai nascer esse ano, no dia 19 de fevereiro, se nasce a 1 da manhã, ainda é Aquário, porque o Sol só vai entrar em Peixes a 1h56. Né? Então tem isso também, tem o horário. Então às vezes o Sol até muda, por exemplo, entre Aquário esse ano, no dia 20, né, tá entrando hoje, às 11h54. Mas se você tiver nascido às 8 da manhã, o seu Sol ainda é em Capricórnio. Então você precisa ver não só o dia, mas o horário. Né? Então é bem importante isso, porque eu já vi muitos casos de pessoas que chegaram no meu consultório para fazer a consulta astrológica e tomaram um susto porque elas passaram a vida achando que elas eram de um signo e na hora que eu fiz o cálculo lá para aquele ano, para aquele horário, é outro signo, tá? Então fica essa dica. E o Sol em Aquário é interessante, né? Porque o Sol em Aquário é geralmente aproximadamente do dia 20 de janeiro até aproximadamente 20 de fevereiro. Como Aquário é um signo exótico, excêntrico, diferente, não podia ser com outro signo que tem essa questão ainda do ano bissexto, né? Porque a cada 4 anos a gente tem o mês de fevereiro com 29 dias. Inclusive esse ano é ano bissexto. Esse ano tem 29 dias. O mês de fevereiro tem 29 dias. Então, muita gente fala, a pessoa que nasceu no dia 29, então faz aniversário só de 4 em 4 anos. Claro que não, né? Então fica confuso ali, a pessoa não sabe que dia ela comemora, se no dia 28, se no dia 1º de março, mas a astrologia pode resolver essa questão, porque na verdade, o seu aniversário astrológico, em função dessa diferença que dá, que a cada ano é num dia, o seu aniversário astrológico, que pela astrologia é considerado no momento que o Sol passa exatamente onde ele estava no seu nascimento. Então, por exemplo, eu estou com um mapa aqui na mão. Essa pessoa, ela tem o Sol a 12h49 de Libra, tá? Todo ano o Sol demora aproximadamente um ano para dar uma volta, ele passa lá a 12h49 de Libra. Esse momento que ele vai cruzar esse Sol do seu mapa de nascimento, muitas vezes vai ser um dia antes do seu aniversário ou até mesmo um dia depois do seu aniversário. Né? Então as pessoas, isso é o que a gente calcula para fazer a revolução solar, é baseado nesse momento que o Sol está passando exatamente onde ele estava no momento do seu nascimento, que é em outro horário, né?
E aí muitas vezes é em outro dia, depende da cidade que você passou. A gente faz um mapa que é chamado Revolução Solar, que ele vai fazer uma previsão ali do seu ano, dos potenciais daquele ano, do que aquele ano está vibrando para você. Uma coisa muito legal de fazer todo ano, perto do seu aniversário, vai no astrólogo, faz sua revolução solar, que é uma das técnicas de previsão, na verdade, tá? Existem muitas outras, inclusive que eu considero até mais aprofundadas, por exemplo, progressão, direções, trânsitos, que dão um panorama às vezes até mais longo, de 2 anos e meio, né? Mas que a Revolução Solar ela é válida por um ano, do dia do seu aniversário até o aniversário seguinte, tá? Então, se você nasceu no dia 29 de fevereiro ou conhece alguém que nasceu no dia 29 de fevereiro, você pode falar para essa pessoa, para ela sempre fazer essa consulta também. Sites gratuitos também dão essa informação, para ver o mapa, a Revolução Solar daquele ano. Aí dá para ver se é 29, se é 28, pode ser que seja 27, um dia, né, determinado ano, ou no dia 1º de março, às vezes vai ser, porque ela vai ter que ver o momento exato que o Sol cruzou o Sol dela. Esse é o aniversário astrológico, esse é o aniversário real. Na verdade, as pessoas deveriam comemorar o aniversário no dia do aniversário astrológico, porque energeticamente esse é um momento extremamente poderoso, né? O momento que o Sol está cruzando o seu Sol, é o momento que a energia solar ela fica mega potencializada. O seu poder de cocriação, seu poder da sua vontade consciente está muito potencializado. Então eu sempre recomendo que no dia do seu aniversário você faça uma visualização de tudo que você quer ver realizado no ano, de preferência naquele horário do aniversário astrológico, você esteja em meditação, esteja fazendo as suas orações, visualizando tudo que você quer ver realizado ao longo do ano, porque o seu poder de cocriação ele está realmente muito potencializado naquele momento. Na verdade, um dia antes do seu aniversário astrológico, um dia depois do seu aniversário astrológico também. O Sol não está na conjunção exata, mas ele já está ali bem perto. Normalmente é um dia que essa energia solar ela está mais vibrante, né? Não sei se você percebe que perto do seu aniversário você fica mais feliz, se sente com mais vitalidade, com mais autoconfiança, né? Então, isso é uma coisa muito legal de você olhar, né, no seu mapa, saber esse momento astrológico do seu aniversário astrológico. E se você nasceu aí entre o dia 18 e 24 ou conhece alguém que nasceu entre o dia 18 e 24, é recomendável que você faça esse estudo para saber realmente que signo que você é, né? Porque afinal de contas o signo fala muito sobre a sua identidade, sobre a sua essência mais profunda, sobre aquilo que vai te conduzir para o teu propósito da alma, inclusive. Eu considero o Sol assim muito importante. Eu tenho até um programa, né, que é o programa Astrologia e Propósito da Alma, que é todo em cima da astrologia do Sol, para te ajudar a identificar no seu mapa as pistas desse propósito e também como que você pode fazer para remover os obstáculos que estão te impedindo de manifestar esse Sol, né? Porque eu acho realmente ele é muito importante. E estamos entrando, né, no dia 20 de março, com a entrada do Sol em Áries, estamos entrando no ano regido pelo Sol. Então, é um ano bem importante para a gente viver mesmo, né? Aquilo que nosso mapa demonstra, as pistas que o mapa nos dá sobre o que é a nossa verdadeira essência, o que né, tem a ver com o Sol. Então, vamos voltar ao tema da entrada do Sol em Aquário. O que isso significa, né? Quando o Sol passa por um determinado signo, ele está ativando, ele está vitalizando, ele está levando energia, levando consciência para aquele arquétipo, que é arquétipo de Aquário, né? Então essa energia ela fica mais disponível para todo mundo, independente de você ser Aquário ou não. Até porque todo mundo tem o signo de Aquário no mapa, em algum lugar do seu mapa. Não vem me dizer que eu não tenho Aquário no meu mapa. Eu recebo muito esse tipo de mensagem quando eu falo assim: dá uma olhada, qual que é a casa astrológica que você tem o signo de Aquário, porque é a casa astrológica onde o Sol vai estar transitando e é a área da vida que vai estar sendo ativada ao longo desse ano, tá? Então, as pessoas, quando eu faço esse tipo de vídeo, eu recebo muito essa mensagem: não, mas eu não tenho Aquário no meu mapa. Por quê? Porque às vezes acontece de você ter Aquário interceptado entre 2 signos, né? Então, tem um mapa aqui para poder deixar um pouco mais claro, tá? Aqui é o signo de Aquário, tá? Então, essa pessoa tem ascendente Aquário. Então, o ascendente está aqui, cortando a primeira casa, e a casa 2 dela começa aqui no signo de Peixes. Se o ascendente dela estivesse aqui
no finalzinho de Capricórnio, que às vezes acontece isso, Aquário estaria interceptado, porque a casa 2 ia começar no início de Peixes. Então, quando a pessoa olha aqui na tabela, porque aí tem uma tabelinha aqui embaixo do grau das casas, né, para saber que casa que é. Acho que é por isso que a pessoa acha que não existe, porque realmente não vai estar constando na lista nenhuma casa astrológica começando naquele signo, porque o signo está entre 2 signos, tá? Então, nesse caso, é até mais fácil de saber qual que é a casa astrológica que está pegando. No caso aqui, se o ascendente fosse filho de Capricórnio e Aquário estivesse realmente interceptado, não ia ter dúvida de que todo o período que o Sol transitasse pelo signo de Aquário iria estar pegando a casa 1 dessa pessoa, né? Que a casa 1 é a casa que o marco é o ascendente, tá? Então, não teria dúvida, porque o que acontece quando eu falo para você olhar qual que é a casa astrológica onde você tem o signo de Aquário, para você poder checar que influência, né, que área da vida está sendo influenciada pelo Sol. Normalmente, a gente tem cada um dos signos um pedaço numa casa e um pedaço na outra casa, né? Então, aqui, como você pode ver, o iniciozinho de Aquário pega ainda a casa 12, que é a casa anterior à casa 1. E a casa 1 é esse pedacinho aqui. Né? Então, quando o Sol entrar em Peixes, ele ainda vai estar no finalzinho da 1, depois que ele entra na 2. Tem gente que tem isso aqui bem no meio. Então, assim, metade de uma casa, metade do signo pega uma casa e metade na outra. Então, você tem que ver que ele vai estar influenciando essas 2 casas na medida em que ele vai andando. Né? O Sol, ele anda 1 grau por dia. Né? Então, é só você contar quantos graus uma casa, quantos graus na outra, dá para você saber quando que ele entra, tá? Então, o que significa quando o Sol transita pelo signo de Aquário? Significa que este é um período, coletivamente falando, que a gente está sendo convidado a nos conectar com essa energia de Aquário, que é a energia da busca pela autenticidade, da busca pela originalidade, da busca pela liberdade, que é uma palavra-chave de Aquário, e também pela inovação. Aquário, ele é o signo seguinte a Capricórnio. Então, em Capricórnio, eu me estruturo, eu coloco regras, coloco metas, eu estabeleço coisas sólidas, firmes. Em Aquário, eu vou querer reformular essas bases, essas estruturas, essas regras, porque de alguma maneira isso aqui pode estar me limitando agora. Então, eu preciso de liberdade. Então, eu vou construir uma nova estrutura, uma nova regra que permita mais espaço, mais liberdade, mais autonomia para todos os envolvidos, né? Que, aliás, para todos os envolvidos também é algo bem aquariano, porque aquariano tem muito essa consciência do coletivo, dos grupos, do que tem, o que é bom para mim precisa também ser bom para o coletivo. O aquariano tem muita consciência de ser um ser grupal, ser um ser coletivo. Tanto é que ele adora estar em grupo, estar com pessoas, ter muitos amigos. Ele busca por pessoas que têm afinidade ideológica, que têm a mente também aberta que nem a dele, com quem ele possa se vincular, se unir para promover algo de transformação na sociedade. Esse é um impulso aquariano que todos nós temos, mesmo que você não tenha nada em aquário, você tem aquário em algum lugar no seu mapa. E uma coisa interessante da gente olhar é assim, né? Por exemplo, muitas vezes você justamente tem pouco ar no seu mapa, aquário é um signo de ar. Você pode ter pouco ar, você pode realmente não ter nenhum planeta em aquário. Então, como a passagem do Sol em aquário, é um período onde você tem a oportunidade de trabalhar esse arquétipo que não é tão familiar para você, né? Então é legal você ver isso também. Como que é essa energia de aquário no meu mapa? Se você já tem muito aquário no seu mapa, é um período que vai ser tranquilo para você, você vai se sentir familiar com essa energia. Talvez ela até fique exacerbada. Se você tiver um aquário exacerbado, você vai sentir essa energia mais forte e aí também você vai precisar fazer alguns ajustes, talvez, né? Eu estava lembrando aqui que na semana retrasada eu atendi uma pessoa que ela tinha um conflito muito grande no mapa dela, que isso é muito comum, né, no mapa. Você pega ali, tem várias forças atuando no mapa, às vezes tem muitas partes que são muito antagônicas entre si, que são muito diferentes entre si no mapa. Por exemplo, Capricórnio e Aquário,
Essa pessoa tinha uma quantidade grande de planetas em Capricórnio, mas ela também tinha um chamado forte para Aquário, vários planetas em Aquário, umas coisas fortes. E o trânsito astrológico dela, inclusive, estava chamando ela para viver mais esse lado Aquário. Era o momento dela sair um pouco dessa coisa mais estruturada, certinha, e ir mais para o lado Aquário. Então, né, isso é legal ver, porque nesse caso para essa pessoa é maravilhoso a passagem do Sol em Aquário, é uma oportunidade dela realmente trabalhar aquilo que é mais reprimido nela, que ela tem um pouco de dificuldade de dar vazão para aquele lado que também é tão importante no mapa dela. Então isso é legal você ver como é que eu tô em relação a esse arquétipo de Aquário, como que é essa energia no meu mapa. Porque a passagem do Sol por aí vai te ajudar a se conectar com tudo isso relacionado ao Aquário. Liberdade, autonomia, senso de coletividade, vontade de sair um pouco da caixinha, de fazer as coisas de uma maneira mais inovadora, mais livre, né? Então isso aqui significa a passagem do Sol por Aquário. E também, voltando, né, no assunto da passagem, né, você vê onde no seu mapa você tem o signo de Aquário, então vai estar ativando determinada área da sua vida. Aí você vê lá que casas que pega e vai estudar então o significado dessas casas, né? Eu tenho um programa que eu acabei de lançar, que é o Guia Astrológico Anual, onde eu ensino justamente você a fazer esse estudo, né? Então, inclusive, nessa semana passada eu liberei já o primeiro módulo, que é o módulo falando justamente sobre o Sol transitando pelas casas. Então, nesse programa, tem lá a descrição do Sol, o que significa o Sol em cada uma das casas, como que você identifica exatamente quando ele entra, né? Eu ensino a usar as efemérides, que é a tabelinha lá onde você realmente acompanha o movimento dos planetas. Então, se você tiver interesse, vou deixar aqui no izinho, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, né? E se você estiver assistindo o vídeo do IGTV, né? Se você for um seguidor aqui no Instagram, tá na minha bio, tá? Esse link. Na minha bio tem lá um Linktree, você clica lá, tem vários programas, serviços que eu tenho, aí tem guia astrológico anual, se você tiver interesse, vale muito a pena. Porque nesse guia eu falo não só do Sol, mas das lunações em cada uma das casas, da Vênus transitando em cada uma das casas, Mercúrio, vai ter todos os planetas, tá bom? Então é isso, espero que você possa aproveitar essa passagem do Sol no signo de Aquário para realmente abrir um pouco a sua mente, né? Se abrir mesmo para o novo, para a inovação, deixar as coisas talvez inusitadas acontecerem na sua vida, né? Para você se conectar mais com a sua individualidade, com a sua originalidade, mas sempre com a lembrança de que você é coletivo e que as coisas que você manifesta, expressa, precisa também dar uma contribuição na sociedade, ok? A gente vai se vendo então nos próximos vídeos. Namastê!